Você já se perguntou por que as histórias de fantasmas, em todas as culturas e épocas, quase sempre acontecem em um lugar? Uma casa antiga, um castelo à beira do penhasco, um objeto que passa de geração em geração. Por que a alma de alguém ficaria ligada a um amontoado de tijolos ou a um pedaço de metal? O que existe de tão poderoso em um lugar para que ele possa se tornar, segundo as lendas, uma âncora para um espírito? Agora, leve essa pergunta a um nível mais íntimo, mais pessoal. Pense em tudo o que você construiu. Sua casa, seu patrimônio, os objetos pelos quais você tem um carinho especial. E se tudo isso, o cenário da sua felicidade, o símbolo da sua segurança, pudesse se transformar na sua própria prisão eterna? E se o seu maior orgulho em vida se tornasse a sua masmorra após a morte? Essa questão toca em uma das dores mais profundas da alma humana, o medo do que vem depois. Um medo que nos faz, muitas vezes, nos agarrarmos desesperadamente ao que é palpável, ao que é visível. Na nossa jornada terrena, corremos atrás de segurança material. Buscamos preencher um vazio que sentimos no peito com conquistas e posses, acreditando que elas nos definirão e nos trarão uma paz duradoura. E quando alguém que amamos parte, nossa maior prece é para que ele encontre a luz, para que esteja em um lugar de paz, livre. A ideia de que essa pessoa querida possa estar presa aqui, sofrendo em silêncio, confusa e apegada ao que deixou para trás, é um pensamento quase insuportável. Esse anseio por respostas, essa necessidade de entender as leis que governam a vida e a morte, não é mera curiosidade. É um chamado da própria alma que sabe intuitivamente que viemos de algum lugar e para algum lugar estamos voltando. Para desvendar este mistério, não vamos recorrer ao folclore ou ao medo, mas à sabedoria consoladora da doutrina espírita. E para nos guiar, buscaremos inspiração na jornada de um homem que dedicou sua existência a ser uma ponte entre os dois mundos, um verdadeiro cartógrafo das fronteiras da alma, Divaldo Franco. Poucos homens viram o que ele viu, e menos ainda tiveram a coragem de traduzir as experiências de tantas almas que fizeram a travessia. Através de seus relatos e dos ensinamentos dos benfeitores espirituais, aprendemos que o aprisionamento de um espírito à matéria não é uma maldição ou um acaso, mas o resultado de leis precisas, leis de causa e efeito que nós mesmos colocamos em movimento. Neste vídeo, você não vai apenas ouvir histórias. Você vai entender o mecanismo por trás da prisão espiritual. Você vai descobrir a raiz psicológica do apego, a ciência por trás da ligação perispiritual e o caminho seguro para a libertação. Não para que você tenha medo da morte, mas para que você aprenda a viver de uma forma que garanta sua liberdade plena. Se você sente que sua alma anseia por estas respostas, escreva agora nos comentários: "Estou pronto para entender a vida além da morte." Inscreva-se no canal. Não por nós, mas por sua alma, que merece encontrar a paz e a verdade. A jornada de hoje pode redefinir não apenas como você vê a morte, mas principalmente como você escolhe viver a sua vida. Pense por um instante no objeto mais querido que você possui. Talvez seja a casa que você ergueu com o suor de décadas de trabalho, cada tijolo um testemunho de seus sacrifícios. Talvez seja um anel de família, passado por gerações, carregado não de ouro, mas de memórias e de um amor que parece desafiar o tempo. Ou talvez seja algo mais simples, uma coleção de livros, um jardim que você cultiva, o carro que lhe dá a sensação de liberdade. Nós humanos criamos laços profundos com o que nos cerca. Cuidamos, zelamos, protegemos. Mas onde termina o cuidado e onde começa a corrente? Onde o amor se transforma em uma âncora invisível que nos impede de seguir adiante? Esta é uma das linhas mais tênues e perigosas que uma alma pode cruzar em sua jornada terrena. Acreditamos que possuímos as coisas, mas, em um nível muito mais profundo, são as coisas que começam a nos possuir silenciosamente, moldando nossa identidade e, por fim, nosso destino para além do véu da morte. A espiritualidade superior, através das vozes abençoadas como a de Divaldo Franco, nos traz uma verdade ao mesmo tempo libertadora e desconcertante. Nesta terra, não somos donos de absolutamente nada material. Somos meros administradores, usufrutuários temporários de uma riqueza
que nos é emprestada pela providência divina. A casa, o dinheiro, o poder, tudo isso são ferramentas, instrumentos concedidos para o nosso aprendizado e para o exercício da caridade. O grande engano da alma, a raiz de sofrimentos inenarráveis no mundo espiritual, é confundir o empréstimo com a propriedade. O amor legítimo usa a ferramenta com gratidão e a serviço do bem. O apego, por outro lado, é uma patologia da alma. Ele nasce do egoísmo, da ilusão de que nosso valor reside naquilo que acumulamos. O apego é o medo disfarçado de cuidado, a insegurança disfarçada de zelo. Ele nos faz acreditar que nossa felicidade e nossa própria identidade estão fundidas naqueles bens transitórios, esquecendo que a única posse real, a única que levaremos conosco, é a que cultivamos por dentro, nossas virtudes, nossos conhecimentos, o amor que soubemos doar. E é aqui que a alma começa a tecer a sua própria prisão. Um benfeitor espiritual, em uma comunicação recebida por médiuns sérios e dedicada ao estudo da alma, narrou a história de um homem a quem chamaremos de Anselmo. Em vida, Anselmo foi um homem bom, trabalhador, mas que nutria uma paixão avassaladora por sua casa. Não era uma mansão, mas para ele era um palácio. Ele passava os fins de semana lustrando o chão, cuidando das roseiras do jardim com uma dedicação quase religiosa, reparando cada mínima rachadura na parede. Seus filhos e sua esposa, por vezes, sentiam que ele amava mais as paredes do que as pessoas que viviam dentro delas. Quando a morte o chamou de forma inesperada, Anselmo se viu em um estado de profunda confusão. Ele via seu corpo inerte, mas não compreendia. Para ele a vida continuava, e sua maior preocupação era proteger seu lar. Ele via sua família chorando e se desesperava, não pela dor deles, mas pelo medo de que vendessem a casa, de que estranhos tocassem em suas preciosas roseiras. Ele tentava gritar, avisar que estava ali, mas sua voz não emitia som. Tentava impedir os corretores de imóveis de entrarem, mas seus braços atravessavam as portas. Anselmo não estava em um inferno de fogo, mas em uma tortura psicológica autoimposta, acorrentado não por demônios, mas pela sua própria fixação mental, um prisioneiro em seu próprio paraíso de tijolos e argamassa. A história de Anselmo, embora triste, é um espelho para todos nós. Pergunte-se com sinceridade, qual é a sua casa? Não falo da estrutura física, mas da construção emocional onde sua alma reside. É o seu cargo na empresa? É a sua conta bancária? É a sua imagem nas redes sociais? O apego material é um sintoma de uma insegurança profunda, uma tentativa de construir uma identidade em algo externo e controlável, porque temos medo de olhar para dentro e não encontrar nada. Apegamo-nos ao que é palpável por medo do vazio, por medo da perda, por medo de sermos apenas nós, despidos de nossos títulos e posses. E essa muleta psicológica, que parece nos dar segurança em vida, se transforma no peso que nos impede de voar após a morte. O espírito de Anselmo não estava preso à casa por uma força externa, mas pela sua própria mente, que havia programado a si mesma para acreditar: eu sou esta casa. Sem ela, eu não sou nada. Se esta reflexão te tocou profundamente, escreva nos comentários: eu busco a verdadeira liberdade. Portanto, a primeira grande verdade que precisamos absorver é esta: o apego é uma escolha sobre onde investimos nosso coração e nossa identidade. Divaldo Franco, com sua sabedoria pragmática, costuma nos lembrar da grande equalizadora que é a morte, dizendo que, no fim, os 7 palmos são iguais para todos. De nada adianta construir um império material se a alma permanece um casebre em ruínas. Este estado mental, essa fixação psicológica, é o primeiro elo da corrente. Mas como? Como um sentimento, uma ideia, pode se tornar uma âncora tão poderosa, tão fisicamente real, a ponto de prender uma alma ao chão que ela um dia pisou? A resposta não é um mistério sobrenatural. É uma lei, uma ciência do espírito, e ela reside em um componente de nosso ser que todos nós possuímos, mas que a maioria desconhece por completo. É sobre ele que vamos falar a seguir. Você já sentiu uma atração quase magnética por um lugar? Ou uma repulsa instantânea sem qualquer motivo aparente? A ciência terrena explica isso com psicologia, com memórias associativas.
Mas a engenharia da alma nos oferece uma resposta muito mais profunda. A ligação de um espírito com a matéria, como vimos no caso de Anselmo, não é apenas um desejo, um sentimento. O sentimento é apenas o arquiteto. Para que a prisão seja construída, é preciso um material, um cimento cósmico que possa ligar a consciência imortal à matéria bruta. A doutrina espírita, ao descortinar os véus do universo, não nos apresenta um mundo de magia, mas um cosmo regido por leis tão precisas quanto a lei da gravidade. E a lei que explica como uma alma fica presa revela a existência de um componente fundamental do nosso ser, um elo perdido entre o que somos e o corpo que habitamos. É o nosso corpo espiritual, o perispírito. Para entender isso, imagine que o nosso ser é uma trindade sagrada. Primeiro, há o espírito, a centelha divina, a consciência, o eu, que pensa, ama e quer. Segundo, há o corpo físico, essa máquina biológica espetacular, mas temporária. Um escafandro de carne e osso que nos permite mergulhar no oceano da vida material. E entre os dois, como uma ponte de luz e energia, existe o perispírito. Ele é o modelo organizador que dá forma ao nosso corpo físico, o decodificador, que traduz os impulsos elétricos dos nossos nervos em sensações para a alma e que, inversamente, transforma a nossa vontade em ação muscular. Ele não é etéreo e abstrato, é substancial. É formado a partir do fluido cósmico universal, a matéria-prima de tudo o que existe, mas em um estado muito mais sutil. A grande revelação, no entanto, é esta: a qualidade desse corpo espiritual não é a mesma para todos. Ele é um espelho fiel da nossa alma. Quanto mais elevados e puros nossos pensamentos e sentimentos, mais etéreo, leve e luminoso ele se torna. Quanto mais nos afundamos no egoísmo, no orgulho e no apego às coisas da terra, mais denso, opaco e pesado ele se torna. Seus pensamentos e sentimentos estão, neste exato momento, moldando a densidade do seu corpo espiritual. Os instrutores do além, para nos fazer entender essa lei, muitas vezes usam de exemplos comparativos. Imaginemos duas almas que desencarnam no mesmo instante, em leitos vizinhos de um hospital. A primeira é a de um homem que viveu com avareza, um industrial que acumulou sua fortuna com frieza, tratando pessoas como números e vendo o mundo como uma fonte de recursos a ser explorada. A segunda é a de uma mulher simples, uma professora que dedicou a vida a ensinar crianças carentes, que compartilhou o pouco que tinha e encontrou sua alegria no sorriso dos outros. No momento do desligamento, a professora sente uma leveza indescritível, como se um balão fosse suavemente liberado de suas amarras, e ela se eleva, atraída por uma luz suave e acolhedora. Já o industrial sente uma dor lancinante, um puxão violento para baixo. Ao se ver fora do corpo, ele sente um peso esmagador, como se vestisse uma armadura de chumbo. Ele vê o ouro que acumulou, a mansão que construiu, mas não consegue se mover em direção a eles. Ele está preso ao chão, gravitando em torno de seus próprios tesouros por uma força invisível, uma afinidade vibratória que o acorrenta à sua própria criação mental. O perispírito dele, denso e pesado, tornou-se sua própria âncora, sua própria masmorra. Este mecanismo é a mais pura manifestação da lei de causa e efeito. Não é um castigo divino, é uma consequência natural. Nossos pensamentos não são apenas ondas abstratas que se perdem no ar. São emissões de energia. Cada pensamento de raiva, cada sentimento de inveja, cada ato de egoísmo é como se estivéssemos ingerindo um alimento denso e pesado que adere ao nosso perispírito e o torna mais grosseiro. Em contrapartida, cada ato de perdão, cada prece sincera por um inimigo, cada gesto de caridade desinteressada é um alimento sutil e luminoso que purifica nosso corpo espiritual, tornando-o mais leve, mais preparado para a ascensão. Estamos a cada segundo de nossa existência escolhendo os materiais com os quais construiremos nosso veículo para a eternidade. Ninguém poderá fazer isso por nós. A responsabilidade é inteiramente e maravilhosamente nossa. Se você sente o chamado para purificar sua alma, comente: eu escolho a leveza.
Fica claro, então, que a prisão material não é uma condenação, mas uma questão de sintonia. O espírito apegado não consegue se elevar, porque seu próprio estado vibracional o mantém em ressonância com as camadas mais densas da vida. Ele se torna um prisioneiro não de paredes físicas, mas de sua própria frequência. Ele construiu para si um corpo espiritual que só consegue viver e vibrar no mesmo nível dos objetos e lugares que idolatrava. Isso nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta avassaladora. Se este é o mecanismo, qual é a sensação? O que acontece no exato momento em que o coração para e o espírito apegado, com seu corpo espiritual denso e pesado, tenta se libertar? O que ele vê? O que ele ouve? Como é a experiência subjetiva de acordar do outro lado e se descobrir acorrentado pela própria obra? É um sono tranquilo ou o despertar em um pesadelo lúcido? A resposta a isso é o que vamos explorar a seguir. Imagine o despertar, não de um sono, mas o despertar da própria vida. Você abre os olhos e está em seu quarto. A luz do sol da manhã entra pela janela exatamente como ontem. Tudo está familiar, cada objeto em seu devido lugar. Você vê sua família reunida na sala, mas há um peso no ar, uma tristeza que você não compreende. Você se aproxima para perguntar o que houve, mas ninguém se vira. Você toca o ombro de seu filho, mas sua mão o atravessa como fumaça. Você grita, mas o único som no ambiente é o do choro contido. Eles falam de você, mas no tempo passado. Falam de saudade, falam de um funeral. E um frio que não é físico, um frio da alma, começa a tomar conta de você, enquanto a verdade mais terrível luta para romper a barreira da sua negação. Para eles, você não está mais ali. Você se tornou uma memória. Este é o início da transição conturbada, o primeiro ato do drama pessoal de um espírito que se recusa a partir. Este estado de desorientação aterradora tem um nome nos estudos da alma: perturbação espiritual. É um período de névoa, de confusão, que naturalmente se segue à grande transição da morte. Para uma alma que viveu de forma desprendida, consciente de sua natureza imortal, essa perturbação pode ser tão breve quanto um piscar de olhos, um simples ajuste de percepção antes de ser acolhida nos braços de seus entes queridos no plano espiritual. Mas para o espírito materialista, para a alma apegada, essa névoa se transforma em uma tempestade densa e duradoura. Por quê? Porque toda a sua identidade, todo o seu senso de eu, estava ancorado no corpo físico, nas sensações materiais e nas posses terrenas. Sem o corpo, ele se sente aniquilado. Sem suas coisas, ele se sente nu. E sua mente, em um ato de autopreservação desesperado, se recusa a aceitar a nova realidade, agarrando-se com todas as forças às últimas imagens e sensações da vida que acabou. A maior tortura não é a morte, mas a recusa em aceitá-la. Talvez o relato mais chocante e educativo sobre a intensidade dessa ligação venha dos anais da pesquisa espírita, sobre um espírito que tirou a própria vida por questões materiais. Após o ato, sua confusão era tão profunda que ele permaneceu magneticamente ligado não apenas ao local, mas ao seu próprio corpo em decomposição no túmulo. Ele não se via como morto. Para ele, a vida continuava, mas em uma escuridão úmida e sufocante. Em desespero, buscando ajuda no plano invisível, sua comunicação foi captada por médiuns de um grupo de estudos. Suas palavras foram um testemunho do mais profundo horror. "Não estou morto", ele dizia, com uma agonia que atravessava as dimensões. "Mas sinto os vermes a me roerem." É evidente que os vermes não podiam tocar seu corpo espiritual, seu perispírito. Mas a ligação mental e fluídica com seu antigo corpo era tão intensa, tão materializada, que o eco da desagregação física repercutia em sua consciência como uma sensação real, uma tortura indescritível que ele mesmo, através de seu apego, perpetuava. O sofrimento atroz daquele espírito não vinha dos vermes, mas de sua negação. Sua dor era o atrito constante entre a realidade de sua nova condição e sua teimosa insistência em se agarrar a uma identidade que já não existia. E aqui encontramos uma lição prática para a nossa vida agora. Quantas pequenas mortes nós negamos todos os dias? O fim de um ciclo,
a perda de um emprego, o término de um relacionamento, a juventude que se vai. Cada vez que nos recusamos a soltar o que já passou, cada vez que insistimos em viver em um passado que não existe mais, estamos, em pequena escala, treinando nossa alma para esse mesmo padrão de negação pós-morte. Este é o verdadeiro inferno que muitas tradições descrevem. Não um lugar geográfico de punição eterna, mas um estado de consciência, uma prisão psicológica que nós mesmos construímos com os tijolos da frustração, da revolta e do desejo incessante por aquilo que não podemos mais ter. Se você busca a força para aceitar e se libertar, comente: eu aceito a realidade do espírito. É neste estado de agonia e isolamento que o espírito apegado permanece. Um fantasma em sua própria história, um espectador invisível de um mundo que segue em frente sem ele. Ele vagueia pelos cômodos de sua antiga casa, senta-se em sua poltrona favorita, observa seus entes queridos, mergulhado em um oceano de saudade e impotência. E é exatamente neste ponto que a dor de uma única alma começa a tocar o nosso mundo. A sua angústia, a sua confusão, a sua energia densa e perturbada. Tudo isso reverbera no ambiente que ele considerava seu, impregnando as paredes com sua melancolia. É o fenômeno que, por ignorância e medo, a humanidade aprendeu a chamar de casa assombrada. Mas o que realmente acontece nesses lugares? É uma maldição, uma entidade maligna? Ou algo muito mais profundo, governado por uma lei de afinidade e sintonia? É o que vamos desvendar, o arrepio súbito na espinha, aquele ponto inexplicavelmente frio em um cômodo, o vulto que passa pelo canto do olho, a sensação de ser observado no silêncio da madrugada. Por séculos, a humanidade tem contado histórias sobre esses fenômenos, criando narrativas de fantasmas vingativos, espíritos amaldiçoados e demônios territoriais que assombram os vivos. O cinema e a literatura pintaram quadros aterrorizantes de famílias atormentadas, vítimas passivas de forças sobrenaturais malévolas. Essa visão, baseada no medo e na ignorância das leis que regem a vida após a morte, nos colocou na posição de presas indefesas. Mas a verdade, revelada pela espiritualidade superior, é infinitamente mais lógica, mais profunda e, acima de tudo, mais compassiva. A doutrina espírita nos convida a acender a luz da razão e do sentimento neste quarto escuro, e o que encontramos não é um monstro. O que encontramos é um irmão que sofre. A primeira grande verdade que liberta é esta: o fantasma da cultura popular não existe. O que existe é a alma humana, despida do corpo físico, mas ainda plenamente viva em seus pensamentos e sentimentos, em estado de perturbação. Aquele que assusta, na verdade, está assustado. Aquele que perturba está profundamente perturbado. Ele não está preso por uma maldição ou por correntes físicas, mas por uma lei universal e infalível, a lei de afinidade ou de sintonia. Imagine que o seu lar e a sua própria mente funcionam como um rádio capaz de captar inúmeras estações. Se o seu dial está sintonizado na frequência da harmonia, da prece, da fraternidade e do otimismo, você captará a música das esferas superiores e a companhia dos bons espíritos. Contudo, se o dial do seu lar está cronicamente sintonizado na frequência do pessimismo, da discórdia, das discussões materiais, do vício e do egoísmo, que tipo de estação você espera ouvir? Você sintonizará por afinidade com as almas que ainda vibram nessa mesma faixa de sofrimento e desequilíbrio. O espírito não assombra a casa. Ele sintoniza com a vibração de quem nela habita. Pensemos na história de uma família que se muda para uma casa onde viveu um homem extremamente apegado aos seus bens, que ali mesmo desencarnou em estado de revolta. No início, a família vive em harmonia. Eles sentem por vezes uma leve melancolia no ambiente, um peso, mas sua alegria e união criam um campo vibratório que repele uma influência maior. O espírito perturbado continua ali, mas em um estado de torpor, incapaz de interagir. Contudo, o tempo passa, e dificuldades financeiras fazem com que o casal comece a brigar constantemente. A ganância, o medo do futuro, a acusação mútua e o materialismo exacerbado
passam a dominar a atmosfera do lar. O que acontece então? A vibração da casa muda. Ela começa a se tornar compatível com o estado mental do espírito sofredor que ali reside. Ele acorda, nutrido por aquela energia densa que lhe é tão familiar. A melancolia se transforma em opressão. Pequenos fenômenos se intensificam. A irritabilidade e a tristeza dos moradores aumentam. Não porque o espírito se tornou mau, mas porque agora há uma sintonia perfeita entre a sua dor e a dor dos novos habitantes. A influência se tornou uma via de mão dupla. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa responsabilidade. Olhe para o seu lar, não apenas para a limpeza física, mas para a higiene espiritual. Que tipo de pensamentos, conversas e sentimentos estão impregnando as suas paredes? Discussões ríspidas, noticiários violentos em volume máximo, fofocas e reclamações constantes criam um caldo de cultura fluídico que atrai companhias espirituais da mesma natureza. A sabedoria espiritual, como nos ensina Divaldo Franco, inverte o famoso ditado popular. Não é "diga-me com quem andas e te direi quem és". A verdade mais profunda é "diga-me quem és", sua moral, seus hábitos, a qualidade de seus pensamentos, e eu te direi com quem você anda, tanto no mundo visível quanto no invisível. Nós somos os guardiões da fronteira vibratória do nosso lar. Somos nós que abrimos ou fechamos as portas para as influências espirituais. Se você se compromete a cultivar a harmonia em seu lar, escreva nos comentários: "Minha casa é um santuário de paz". Esta compreensão muda tudo. Ela nos tira da posição de vítimas indefesas e nos coloca no centro do processo, como agentes de transformação. O medo do sobrenatural dá lugar à compaixão por uma alma em sofrimento e à autoanálise sobre nossa própria conduta. A solução para uma casa assombrada não está em rituais de exorcismo ou em banimentos mágicos, mas na reforma moral do ambiente e dos seus moradores. Mas isso nos coloca diante de uma questão ainda mais elevada. Se não somos vítimas, se temos o poder de influenciar e até mesmo de modular o ambiente, como podemos usar esse poder para o bem? Se um irmão sofredor está sintonizado em nossa dor, como podemos deliberadamente mudar a estação para ajudá-lo a encontrar a paz? Existe um caminho prático para a libertação, tanto para eles quanto para nós? A resposta é um retumbante sim. E ela não reside em nenhum mistério, mas nas duas ferramentas mais poderosas do universo, que estão ao alcance de todos: o amor e a prece. E é sobre este caminho de libertação que falaremos agora. A escuridão, por mais densa e antiga que pareça, não tem força própria. Ela é apenas a ausência de luz, e mesmo o mais tímido feixe de luz tem o poder de rasgar as trevas e mostrar o caminho. Ao compreendermos que não somos vítimas, mas agentes de transformação, a pergunta que ecoa em nossa alma deixa de ser "por que isso acontece?" e passa a ser "o que eu posso fazer?". A resposta, oferecida pela sabedoria dos espíritos superiores, é um convite à ação em duas frentes, um caminho de mão dupla que liberta tanto a nós quanto aos nossos irmãos em sofrimento. É a estrada da prevenção através do desapego em vida e da remediação através do auxílio caridoso após a morte. Nós temos em nossas mãos as chaves que abrem as grades da prisão da matéria. O caminho mais seguro e eficaz é, sem dúvida, o da prevenção. É a vacina que aplicamos em nossa alma hoje para garantir nossa liberdade amanhã. Essa vacina se chama desapego. E desapego, na visão espírita, não tem nada a ver com miséria, negligência ou uma vida sem conforto. Pelo contrário, é uma profunda revolução em nossa perspectiva. É compreender em cada célula do nosso ser que somos administradores e não donos. É usar os bens que a vida nos confia com gratidão, sabedoria e, acima de tudo, com generosidade. Como nos ensinou o Mestre Jesus, é a decisão de não ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, mas ajuntar tesouros no céu, os tesouros imperecíveis da alma, a paciência, o perdão, a caridade, o conhecimento. A mentora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos chama a essa reforma íntima, o verdadeiro e único projeto de vida que importa. O nosso trabalho real não é construir um patrimônio,
mas construir um caráter. Sua liberdade futura está sendo conquistada na maneira como você lida com suas posses e seus afetos hoje. Voltemos àquela família que se mudou para a casa habitada por um espírito em sofrimento. Imaginemos um final diferente. Ao perceberem a atmosfera pesada do lar, em vez de se entregarem à discórdia, eles buscam o conhecimento espiritual. Aprendem sobre a lei de afinidade e sobre a dor daquela alma perdida. E então, eles decidem agir. Juntos, uma vez por semana, eles param por alguns minutos. Não para realizar um ritual, mas para abrir o coração. Eles começam a orar, e a prece deles não é para expulsar o intruso. É um abraço em forma de pensamento. Eles dizem com sinceridade: meu irmão, onde quer que você esteja, que a paz de Deus o envolva. Nós não o tememos. Nós o compreendemos. Perdoe-se pelos erros cometidos e aceite o perdão. Você não está sozinho. Existe uma vida de luz e amor esperando por você. Solte as correntes do passado. Seja livre. No começo, o espírito acostumado à vibração da amargura sente aquela energia como algo estranho. Mas a persistência do amor é como o sol da primavera que derrete o gelo do inverno. Aquele bálsamo de compaixão começa a penetrar em sua couraça mental, despertando nele a saudade de um sentimento que ele havia esquecido: o amor. E essa pequena fresta de luz é tudo o que os bons espíritos, que sempre estiveram ao seu lado esperando, precisavam. Eles se tornam visíveis para ele, estendem-lhe as mãos, e ele, agora voluntariamente, os acompanha, deixando para trás a casa que foi sua prisão e partindo em direção à sua cura. Esta história nos mostra o caminho. A ferramenta mais poderosa de auxílio é a prece. Não a prece decorada, mas a projeção sincera do seu melhor sentimento. É uma conversa de coração para coração. Se você sente uma presença perturbada, converse com ela em pensamento. Envie-lhe luz, paz, perdão. Diga a ela que a vida continua, bela e cheia de oportunidades. Ao mesmo tempo, faça a sua parte, a reforma moral do ambiente. Troque as discussões por diálogos pacientes. Troque a trilha sonora da violência e da fofoca pela música que eleva a alma. Pratique a caridade. Doe o que não lhe serve mais. Ajude quem precisa. Cada um desses atos eleva o padrão vibratório do seu lar, tornando-o um ambiente de saúde espiritual, um hospital para almas feridas e um porto seguro para os mensageiros do bem. Se você está pronto para ser um farol de luz, comente: eu escolho ser um instrumento de paz. Compreendemos, por fim, que a libertação de uma alma nunca é um ato solitário. É uma sinfonia de cooperação divina, um esforço conjunto que demonstra a mais bela lei do universo, a da fraternidade universal. De um lado está o espírito sofredor, que precisa dar o primeiro passo do arrependimento. Do outro estão as equipes de resgate do plano espiritual, sempre prontas para agir. E no meio, como uma ponte indispensável, estamos nós, os encarnados. Nossa prece, nosso amor, nossa reforma moral, são a chave que nós giramos do lado de cá, permitindo que a porta da cela se abra e que a luz do auxílio finalmente penetre na escuridão. Não existem eles e nós. Somos todos espíritos, filhos de um mesmo Pai, em diferentes estágios da longa e gloriosa jornada de volta para casa. E a chave que abre todas as jaulas, que pacifica todos os corações e que ilumina todas as sombras, sempre foi e sempre será o amor. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, mas na verdade, estamos em um novo começo. Partimos de uma pergunta assustadora sobre prisões e fantasmas e chegamos a uma verdade libertadora sobre o poder do amor. Percorremos um caminho que nos levou a entender que a raiz de todo aprisionamento não está fora, mas dentro de nós, no engano do apego. Descobrimos a ciência da alma, o mecanismo do perispírito, que nos mostra como nossos pensamentos e sentimentos constroem dia a dia nosso destino. Olhamos com compaixão para a dor e a confusão daquele que se recusa a partir e substituímos o medo das assombrações pela compreensão da lei de afinidade, que nos torna corresponsáveis pelo ambiente espiritual em que vivemos. E, por fim, encontramos as chaves da libertação, o desapego em vida e a força da prece e da caridade para com aqueles que já se foram. A névoa do mistério se dissipou, e o que restou
Não é uma teoria, mas um convite, um chamado profundo à autoavaliação. Agora que a luz da compreensão tocou sua mente, a grande pergunta não é mais o que acontece depois da morte. A pergunta, a única que realmente importa, é: o que você fará com a vida que ainda pulsa em você? Você continuará a construir, com toda a sua energia, uma casa de tijolos que um dia terá que abandonar, ou começará hoje mesmo a edificar o verdadeiro e imperecível santuário da sua alma? Se essa verdade ressoou fundo em seu coração, declare sua nova consciência para o universo. Use os comentários como um testemunho da sua transformação. Escreva com fé: minha alma é minha única posse. Este canal é o seu porto seguro nesta jornada de despertar. As verdades da espiritualidade são um oceano infinito, e o que exploramos hoje foi apenas uma gota. Há muito mais a descobrir, a sentir e a compreender. A sua jornada está apenas começando. Por isso, não pare agora. Assine o canal e ative as notificações. Continue a nutrir sua alma com este alimento de luz. A próxima revelação que compartilharemos pode ser exatamente a peça que falta no quebra-cabeça da sua vida. Continue conosco. Este é o seu espaço. Este é o seu despertar.